Olá! Nesse vídeo nós vamos continuar o assunto da diferença entre vida eterna e reino. Agora ainda abordando a questão que já vínhamos tratando sobre a geena de fogo na era vindoura. Esse assunto nós já havíamos começado e dado continuidade nos dois últimos vídeos que havíamos gravado e vamos continuar nesse e talvez em um ou dois vídeos que ainda serão feitos, a fim de abordarmos de uma forma mais completa essa questão. Temos por base, primeiramente, a Escritura com a revelação do Espírito Santo, que está acima de qualquer autoridade em questão de doutrina e de ensino da Palavra de Deus. Com toda a reverência aos pés do Senhor é que nós queremos aprender a fim de sermos ajudados a melhor entender o propósito de Deus, a entender as coisas em relação ao tempo do fim que estamos vivendo. E também, com o auxílio do Senhor, mediante o seu Espírito, queremos contar com a ajuda daqueles grandes mestres que Deus tem levantado na história da igreja. E para abordar esse assunto, conforme já havia sido falado em outro vídeo, nós temos usado aqui o material do irmão George Hawkes Pember, com aquele pequeno livreto que o irmão Delcio Meirelles traduziu, com a explicação do irmão Pember acerca do sétimo mandamento e a geena de fogo na era vindoura. Na verdade, o título original do livro é O Sétimo Mandamento e Não Adulterarás, o sétimo mandamento, não adulterarás, e o evangelho pregado aos espíritos em prisão. Esse é o tema do livro conforme ele traduziu. Porém, o livro foi extraído do volume 4 da série The Great Prophecies, As Grandes Profecias, e faz referência ao estudo do nosso irmão Pember acerca da igreja e do reino dentro do Evangelho de Mateus. Essa série que nós já publicamos o primeiro volume, em português está sendo traduzido o segundo e esperamos que com a graça de Deus nos seja possível traduzir todos os outros 2 volumes que ainda restam. Mas o irmão Delcio fez um excelente trabalho, extraindo essa porção do comentário do irmão Pember acerca do sétimo mandamento e ele que nós estamos usando por base para falar, por enquanto aqui, da geena de fogo na era vindoura. Então vamos continuar. No último vídeo que nós gravamos, nós abordamos 2 textos principais, que é Marcos capítulo 9 e 1 Coríntios capítulo 3. A perícope de Marcos 9 e a perícope de 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, É uma porção daquela perícope, porque o assunto do capítulo 3 começa antes, então vai do versículo 10 até o versículo 15. E também havíamos já abordado o tema de Marcos, o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 43 até o 49. Agora vamos dar continuidade citando uma terceira passagem com relação à questão da geena de fogo na era vindoura. E o texto que nós vamos fazer referência agora é Hebreus capítulo 6, versículo 4, Hebreus 6, versículo 4 até o 8. Lembrando a você que já tem um vídeo aqui no canal, na playlist, o Escriba Versado, que faz referência aos próprios irmãos eruditos que têm explicado os assuntos da palavra. Na playlist O Escriba Versado tem um videobook, da autoria do irmão George Henry Lang, comentando o texto de Hebreus 6 no paralelismo com o episódio de Cádiz Barneia, já que toda a epístola aos Hebreus não pode ser entendida se não for explicada à luz da carreira espiritual, à luz da vocação celestial para o qual fomos chamados. O autor de Hebreus, ele é alguém que está procurando enfatizar a maturidade na vida espiritual e não o início da carreira espiritual. Ele não fala de conversão e por isso os temas abordados na carta aos Hebreus não fazem referência à Páscoa e aos assuntos iniciais, da história da jornada de Israel. Mas ele usa como modelo do Antigo Testamento as passagens que fazem
referência à jornada daquele povo que já havia sido salvo do Egito, mas ainda não havia alcançado a plenitude da herança em Canaã. Para nos falar, né, na verdade, não do início da nossa jornada na conversão e nem dos pontos mais rudimentares da doutrina de Cristo, mas sim do avanço até a perfeição, até a nossa entrada na herança do reino de nosso Senhor. É por isso que a passagem começa... Hebreus é um livro que, em suas passagens, aliás, ele faz paralelismo com várias porções dos livros, né, escritos por Moisés, principalmente a partir de livro de Êxodo, mas do livro de Êxodo, do tabernáculo para frente, de Êxodo 24 para frente. Porque os assuntos que vêm antes de Êxodo 24 são assuntos do início da jornada espiritual daqueles filhos de Deus do Antigo Testamento. Ao passo que do capítulo 24 para frente, depois deles serem introduzidos na presença de Deus no Monte Sinai, agora eles devem avançar até a plenitude da sua herança, que era deles, se permanecessem em fé e obediência, a herança do gozo, do desfrute, da boa terra de Canaã. Figura tanto da plenitude de Cristo, como também do galardão da herança plena de Deus em Cristo no milênio. A essa herança, a maioria dos israelitas que saíram do Egito, posso dizer, na verdade, todos, com exceção de 2, não tiveram acesso, porque morreram e seus cadáveres tombaram pelo deserto. Foram salvos da condenação pelo sangue, mas não atingiram a plena herança. Ó, que carta de advertência é a carta de Hebreus. Porque ela vai nos mostrar que, embora nós sejamos salvos da condenação eterna pelo sangue do Cordeiro, da condenação que veio sobre esse mundo, tipificado pelo Egito, nós também fomos admitidos na nova aliança pelo sangue do Cordeiro Redentor. Nós também bebemos da água, da rocha fendida. Recebemos o Espírito Santo no nosso interior e provamos de Cristo como dom celestial, o maná. Mas se não andarmos em obediência, poderemos não completar a nossa carreira. É com esse assunto que o livro de Hebreus está tratando. Ele não está tratando com falsos irmãos e nem com pessoas que não são convertidas. Ele está tratando com pessoas que já, embora convertidas, poderiam não alcançar a plena herança. Porque foi o que aconteceu com os filhos de Israel no deserto, e é com essa história dos filhos de Israel no deserto que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, a partir, né, da edificação do tabernáculo para frente, de Êxodo 24, 25 para frente, ele vai gastar para falar da superioridade da nova aliança em relação à antiga, do novo sacerdócio em relação ao antigo sacerdócio e da grande vocação muito superior e mais excelente do que a antiga vocação veterotestamentária. E ele vai traçar esse paralelo, que nós, embora, assim como eles ouviram as boas novas, foram libertados da condenação no Egito pelo sangue do Redentor e iniciaram a jornada, mas muitos não a completaram, o mesmo pode se dar conosco. Podemos ser salvos, podemos estar debaixo do sangue do Cordeiro, nunca seremos condenados. Por isso que quando Balaão tentou amaldiçoar os filhos de Israel, na jornada no deserto, por mais pecadores que eles fossem, rebeldes contra Deus, eles estavam debaixo do sangue da aliança, do sangue do Cordeiro. E Deus trocou a maldição em bênção, falando, maldição não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e mesmo que em figura, eles estavam em Cristo. Porque o sangue do Cordeiro, que apontava para o Redentor, que viria, fez por eles redenção. Então eles não podiam ser condenados. Mas Números 14 vai dizer que eles poderiam ser deserdados da sua herança. Ó, irmãos, que lição solene. Nunca poderemos deixar de ser filhos pela graça e onipotência da obra redentora do Senhor Jesus. Nunca deixaremos de ser filhos, mas podemos perder a herança. Sim, fomos salvos da condenação pelo sangue, mas podemos não entrar no pleno galardão. Podemos tombar na carreira cristã e não adentrar
no gozo mais completo do reino que nos espera, assim como eles não adentraram na riqueza e no desfrute pleno de Canaã. E o livro de Hebreus está traçando sempre esse paralelismo. Você não tem como entender Hebreus se você não considera que ele está sendo escrito para cristãos veteranos que estavam cansados e que necessitavam de um alento. E por isso que ao longo da carta aos Hebreus vai aparecer 5 exortações parentéticas. Primeiro o ensino, depois uma exortação, onde se tem uma advertência e um encorajamento. Depois outro ensino, e aí vem mais uma advertência e um encorajamento. E são 5 exortações divididas entre advertência e encorajamento. Essas exortações estão como parênteses entre as sessões de ensino da carta. Assim, o Espírito Santo teceu a carta aos Hebreus de uma forma muito sublime e muito densa. É o livro mais sério de toda a Bíblia. Contém as exortações mais sérias, porque as glórias que ele apresenta são as maiores em relação à superioridade de Cristo, à nossa vocação em Cristo e ao pleno desfrute da nossa herança, se permanecermos fiel a essa vocação que ele nos deu. Então, irmãos, quando chega no capítulo 6, nós temos mais uma exortação, depois do ensino que havia sido dado. Ali no capítulo 5, você chega no capítulo 6, você tem mais uma exortação. Na verdade, o capítulo 6 é uma continuação de uma exortação que já vinha sendo feita. Se nós voltarmos aqui, no capítulo 5, o versículo 1 até o versículo 10 tem um ensino. Né? E aí do capítulo 5, versículo 11 até o capítulo 6, versículo 12, tem uma longa exortação nessa carta. A exortação, como eu falei, sempre é feita com advertência e depois um encorajamento. E essa exortação, que é a terceira exortação parentética da carta, ela contém essa seção de Hebreus 6, versículo 4 ao 8. Uma porção muito difícil de ser estudada se nós não levarmos em conta que o autor de Hebreus não está tratando com não convertidos e que ele não está falando aqui de perda de salvação, mas de galardão, porque o paralelismo é com relação à jornada do povo de Israel no deserto. Eles foram salvos, mas não se tornaram herdeiros. Nós também fomos salvos do mundo, da condenação, pelo sangue do Redentor, recebemos o Espírito, provamos da vida como dom, a vida divina como dom celestial, o maná. Estamos jornadeando, sendo provados, como eles também foram provados no deserto, sendo provados aqui, trabalhados pela obra da cruz, mas se não cooperarmos com o Senhor em obediência, nós também poderemos ser deserdados. E ao ser deserdados, poderemos não completar a nossa carreira. Aí o autor de Hebreus vai fazer, né, essa aplicação mostrando que muitos desses irmãos hebreus estavam em perigo de que acontecesse com eles o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Só 2 da antiga geração entraram, Josué e Calebe, porque houve neles um espírito diferente. Né? E a geração mais nova, de 20 anos para baixo, porque todos os outros homens, inclusive Moisés, Arão e Miriam, não puderam entrar na terra. Qual é o ponto? O ponto é a desobediência. Eles não obedeceram e então não puderam ter a plena herança. Então a carta aos Hebreus enfatiza a nossa plena herança, com todos os seus privilégios, mas também nos dá as maiores advertências do que significa perdermos essa herança. E nessa terceira sessão parentética de exortação da carta, né, que começou um pouquinho antes do trecho aqui de Hebreus 6,4, ela é um pouco mais atrás, mas o capítulo 6, versículo 4 até o 8 faz parte dessa sessão parentética de exortação, a terceira exortação da carta. A exortação para que prosseguirmos até a perfeição. Então, o capítulo 6, versículo 4 começa falando de
um acontecimento grave que pode se dar com aqueles que não avançarem até a perfeição. E é esse capítulo e esses versículos, do versículo 4 ao 8, que o nosso irmão Pember vai comentar e que nós vamos ler, depois de considerarmos o contexto aqui, nós vamos ler e compartilhar um pouco. Mas eu rogo a vocês, não deixem de assistir o vídeo, né, do nosso irmão Lang sobre Hebreus 6 e Cádiz Barneia. Está ali na lista do Escriba Versado. A melhor explicação que eu já vi desse texto, que tem causado uma dor de cabeça para calvinistas e arminianos e para muitos, ou que creem que a salvação se perde, ou que creem que a salvação não se perde. E aí quando chegam aqui, né, aqueles que creem que a salvação se perde, acham aqui, parece uma cidade de refúgio, acham aqui a sua âncora para poder se agarrar. Mas aqui não está falando de perda de salvação. Porque o autor de Hebreus não trata com perda de salvação e sim de galardão. Porque esse é o assunto paralelo que ele está trazendo à tona, usando como base, como referência, a jornada de Israel no deserto. Né? Que não perderam a redenção, nem tudo que aquela aliança que Deus havia feito com eles pelo sangue do Cordeiro, primeiro pela redenção, né, do Cordeiro no Egito, depois pelo sangue da aliança que Deus fez a eles e foi aspergido sobre eles por Moisés, eles não perderam a bênção dessa redenção e da segurança que o sangue trazia. Mas eles perderam a herança da terra de Canaã. Assim também os irmãos hebreus estavam cansados na vida espiritual. Não iam perder sua filiação, mas poderiam perder a herança e não completar a jornada. E com aqueles que não completaram a jornada, quando chegarem em Cádiz Barneia, não somente não completaram a jornada, como também foram disciplinados por Deus. E era o que podia acontecer com os irmãos aqui e o que pode acontecer conosco, porque nós estamos inseridos no período da nova aliança, assim como os irmãos hebreus a quem essa carta foi escrita. Então temamos que, tendo começado a jornada espiritual, não consigamos completar e não possamos adentrar na herança, embora sempre sejamos e seremos filhos. Tendo isso como pano de fundo, rogo de novo que assistam o vídeo do irmão Lang, que vai explicar muito melhor essa questão. Mas tendo isso como pano de fundo, nós vamos entrar então na própria explicação desse texto de Hebreus 6, versículo 4 ao 8, falando sobre as consequências de se perder essa herança e de sermos disciplinados na era vindoura. Vamos ler então. Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo, ou da era, porque a palavra mundo aqui no grego é aion, e os poderes da era vindoura, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está de maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, atentemos para isso, né? Que essa sessão, que parece tão difícil, está falando desse assunto. Do que pode acontecer com aqueles que perderem a herança na era vindoura. Agora vamos ler aqui o comentário do nosso irmão Pember. No 6º capítulo da Epístola aos Hebreus está escrito que certas pessoas que aceitaram a fé e lançaram os fundamentos e até receberam os dons do Espírito, depois apostataram. Eu sei que aqui o termo em grego, quando está falando dessas pessoas aqui, é usado o subjuntivo, que indica que essa ação é uma ação em hipótese, que pode vir a acontecer. Né? Ou seja, se isso acontecer, isso
tal será o resultado. É isso que o autor está querendo dizer. Mas o fato é que ele está dizendo que é uma possibilidade. E por que ele está fazendo isso? Porque isso é uma advertência a esses irmãos. Querendo dizer, irmãos, se nós não prosseguirmos até a perfeição, como ele fala no capítulo 6, versículo 2, versículo 1, né? Que ele diz que nós devemos deixar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. A palavra perfeito aqui não é perfeição sem pecado, no grego é a palavra maduro, completo, pleno. Porque os irmãos hebreus veteranos na fé estavam tão cansados na vida espiritual, tão sobrecarregados com o perigo da negligência espiritual, do cansaço espiritual e da sedução do mundo religioso no qual estavam inseridos, que estavam como que baldeando, como que querendo retornar para a antiga fé judaica, deixando os benefícios da superior aliança que nos foi dado em Cristo. Esse cansaço, essa fadiga espiritual estava em perigo de fazer isso. E muitas vezes eles ficaram tão, vamos dizer assim, entorpecidos, ficaram tão tomados por esse tipo de cansaço que ficaram como que sem função, sem exercício pleno das faculdades espirituais, para poderem amadurecer, como diz no capítulo 5, e discernirem como irmãos maduros que deveriam ser. Eles deveriam ser porque eram irmãos antigos, mas o cansaço espiritual, a fadiga espiritual e a sedução do ambiente religioso estava como que tentando levá-los de novo ao velho cativeiro da religião judaica. E eles estavam como que perdendo, sendo atrofiados, esse é o termo mais claro. Suas faculdades estavam sendo atrofiadas e não estavam conseguindo exercitar o discernimento. Aqui está um verdadeiro princípio espiritual. Na vida espiritual, se nós não exercitamos aquilo que Deus tem nos dado, se nós não andamos em obediência a toda a luz que Ele nos deu, nós vamos ser, primeiro, pessoas que vão ficando indiferentes, depois negligentes, depois nós vamos sendo, pesarosos em ouvir, que é o termo que é usado no capítulo 5 para eles, eles eram tardios em ouvir, diz o capítulo 5, mas o termo ali é pesado, não tinham mais prazer em escutar. Aí dali a pouco, esse estado em que eles se encontravam de pesarosos se tornou algo como que uma real apostasia. Muitos deles estavam se apostatando. E ocorreu um outro problema. Quando eles, todavia, queriam prosseguir na vida espiritual, de novo eles voltavam a lançar os mesmos fundamentos básicos da fé, como se fosse possível retornar a tudo que fosse essencialmente elementar a fé cristã, como se eles conseguissem de novo ter como receber Jesus como Salvador, como se de novo eles tivessem que ser batizados. Então o autor de Hebreus está falando para eles, abandonem isso, deixem esse estado de ficarem sempre no leitinho espiritual. Parece que, pelo que a carta diz, as duas coisas estavam acontecendo. Por um lado, alguns, quando viam que era um erro o estado em que se encontravam de já estarem quase se tornando apóstata, eles queriam de novo se converter, de novo se arrepender, de novo lançar o fundamento, como ele diz aqui, de alguns itens que ele cita, no capítulo 6. A base de arrependimento, de obras mortas, queriam de novo crer em Deus, queriam de novo passar pelo batismo, de novo experimentar aquilo que adivinha na imposição de mãos e a verdade da ressurreição dos mortos. Quer dizer, eles estavam querendo ter de novo as mesmas coisas da vida espiritual inicial. É como alguém que estava numa jornada, numa pista, caiu e quer voltar lá atrás para recomeçar a jornada. Isso é impossível. Por outro lado,
outra coisa estava acontecendo. Aqueles que não tomavam essa atitude de novo lançar o fundamento inicial, estavam tão já tardios em ouvir, atrofiados nos seus sentimentos espirituais, que estavam se esquecendo até das coisas mais básicas da fé cristã. Estavam precisando de novo ser reensinado em tudo o que já haviam aprendido. E assim, eles se tornaram como que necessitados de leite e não de alimento sólido. E o autor de Hebreus vai dizer para eles que tanto a atitude daqueles que estavam esquecendo das coisas, porque aqui tem um verdadeiro princípio espiritual, amado irmão, ou você que me ouve aí. Tudo o que nós não exercitamos na vida espiritual, nós perdemos. O segredo para receber mais é sempre praticar e repartir. A lei espiritual é muito clara. É dando que se recebe. É exercitando que se tem mais. Pois aquele que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Ou como diz o nosso irmão Lang, né? A vida cristã é como uma bicicleta. Ou você anda ou você cai. Se você parar, você não vai ficar em cima. Você nunca vai ficar no ponto onde você parou. Você vai cair. Você vai cair. Então nós temos que estar sempre exercitando. Do contrário, nós vamos ficando como que, primeiro, negligentes, né? Depois, tardios em ouvir e depois nós nos apostatamos. Sabe por quê? Porque aquilo que você não exercita na vida espiritual, você não reparte, você não pratica, você perde. E é o que estava acontecendo com eles. E eles estavam precisando de novo ser ajudados naquilo que eles já haviam experimentado no início. Então, embora o tempo decorrido mostrasse que eles podiam ser adultos, se alimentando da palavra perfeita, eles precisavam novamente de leite espiritual e não de alimento sólido. Esse é um ponto. Também ocorria, como nosso irmão Atmani diz no seu livro Evangelho de Deus, que alguns ainda estavam numa situação pior. Eles, quando viam que alguma coisa que estavam praticando debaixo daquela sedução do judaísmo estava correta, aí eles queriam vir e recomeçar a corrida espiritual. Isso é impossível. O que você tem que fazer se você se pôs à margem do caminho ou tropeçou? Se levantar e continuar de onde parou. Ninguém pode de novo, né, lançar a base de arrependimento de obras mortas, crer de novo em Deus, porque uma vez que essas coisas foram nos dadas para sempre. Não tem como eu me rebatizar, não tem como eu, de novo, como alguém que não conhece nada da ressurreição, passar a crer de novo na ressurreição. Isso é impossível. Eu só tenho que me levantar e continuar de onde havia parado. Mas eles ficavam nessas duas situações. Ou acabavam esquecendo, porque iam ficando negligentes e pesarosos em ouvir, ou, quando alguns tentavam voltar, voltavam de um jeito a querer praticar de novo tudo que fosse do fundamento inicial. E aí sabe o que acontecia? Nunca alcançava a perfeição. Então, quer pelo estado de negligência, que depois se tornou um ouvido pesaroso, uma audição espiritual danificada, que atrofiou os sentidos espirituais e depois foi se desenvolvendo até virar quase uma apostasia declarada, quer seja por isso, quer seja pela infantilidade, que foi talvez ocasionada exatamente por isso em alguns, de querer de novo recomeçar a carreira espiritual, eles não avançaram. E se não avançassem, se fossem negligentes com aquilo que Deus estava falando, o que ia acontecer com eles? Eles iriam perder o galardão. Eles iriam perder a recompensa do reino. Eles iriam ser disciplinados, como aconteceu com o povo de Israel, que não avançou para as coisas mais excelentes. Sempre murmuradores, sempre não misturando as promessas que ouviram com fé, seus cadáveres tombaram no deserto.
e eles foram deserdados. Esse é o perigo que pode acontecer aqui. E aí o autor de Hebreus mostrando, no capítulo 6, versículo 4, esse paralelo com a história de Israel, ele diz, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, isso foi o que aconteceu com Israel, lá, eles foram iluminados quando receberam a lei no Monte Sinai, provaram o dom celestial, eles não provaram do maná, não provaram da graça de Deus, trazendo algo do céu para sustentá-los, provaram do maná, né? E se tornaram participantes do Espírito Santo. Como isso? Quando eles beberam da rocha ferida. E provaram a boa palavra de Deus. Quando que isso aqui aconteceu? Quando eles receberam a lei, as instruções. E os poderes do mundo vindouro. O que eles provaram do mundo vindouro lá no deserto? A nuvem que encheu o tabernáculo, que é a mesma nuvem que vai encher o Monte Sião, quando o Senhor governar sobre Jerusalém. Mas essa nuvem cobriu o tabernáculo e os guardou, protegendo, sendo nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Os mesmos sinais miraculosos que vão acontecer durante o milênio. Provaram curas miraculosas no deserto, né? Provaram juízo rápido e iminente com relação ao pecado, que é o que vai acontecer no milênio. Então, eles provaram os poderes do mundo vindouro de forma antecipada lá. Só que veja que o que eles provaram lá no deserto, o autor de Hebreus está fazendo um paralelo com a vida cristã dos hebreus. Que assim como eles estavam na jornada, os irmãos hebreus também estavam. E assim como eles avançaram muito a ponto de provar todas essas coisas, os irmãos hebreus também haviam provado. E muitos cristãos podem, hoje, na nossa era, provar isso aqui. Ora, né, o que significa essa expressão que ele está dizendo quando se refere a nós? A expressão, as expressões, né, não só uma expressão, mas todas as expressões, né, que ser iluminados, provar o dom celestial, se tornar participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. No que tange a nós, qual é o paralelismo com Israel? Isso é muito importante que nós possamos ver. Então, no que tange a nós, aonde está o paralelismo aqui? Ora, o povo de Israel, na jornada deles, rumo à herança, eles provaram, foram iluminados pelo conhecimento de Deus trazido por Moisés a eles, né? Provaram o dom celestial quando receberam do maná, se tornaram participantes do Espírito Santo quando beberam da água, que era uma figura do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus quando receberam a lei e as instruções e os poderes do mundo vindouro, da era vindoura do milênio, porque no milênio a terra vai ser enchida com as manifestações miraculosas do Senhor. O que hoje espanta as pessoas vai ser normal no milênio. Isaías 35, por exemplo, é uma das profecias mais lindas do que vai acontecer com essa terra no milênio. Isaías 11, Salmo 72, são porções messiânicas falando dos poderes da era vindoura. Mas o povo de Israel provou isso de forma antecipada no deserto. Porque a jornada deles no deserto, rumo a Canaã, depois de terem sido salvos da condenação do Egito, era só uma figura da jornada da igreja, depois de salva do mundo e da sua condenação e do seu príncipe, Satanás, que é tipificado por Faraó, depois de ter sido salvos pela redenção, os cristãos da igreja, agora jornadeiam por fé, sendo provados e amadurecidos para a herança do milênio. E assim como eles provaram os poderes da era vindoura de forma antecipada no deserto, conforme Deus os ia guiando, a igreja, pela fé, os cristãos pela fé, provam os poderes da era vindoura agora, quando recebem o batismo no Espírito Santo, quando recebem o revestimento do Espírito Santo. Eles já provam do que é as primícias do Espírito, não só no aspecto de regeneração, de nova vida em Cristo, mas até mesmo as primícias, a antecipação, o antigozo do que o Espírito Santo vai fazer na era vindoura. O que aconteceu com eles no deserto, acontece conosco. Como que conosco acontece? Com eles aconteceu nesses itens aí. Como que conosco acontece? Eles, né,
provaram o dom celestial. Aliás, foram iluminados primeiro, quando Moisés trouxe a eles o conhecimento do nome de Deus. Porque se você ler Ezequiel capítulo 20 com cuidado, você vai ver que a idolatria do Egito havia influenciado tanto o coração dos hebreus naqueles 400 anos que eles ficaram cativos no Egito, que eles haviam se esquecido da aliança e até do nome de Deus. Haviam se esquecido e se misturado com a idolatria do Egito. É uma declaração chocante em Ezequiel capítulo 20 que Deus faz, dizendo que seu povo havia se esquecido. E Moisés teve que novamente iluminá-los. Né? E aí, o que mais que acontece? Eles provaram do dom celestial, o maná. Conforme o Salmo 78 fala, Moisés deu-lhes o pão do céu, que era a figura do verdadeiro pão do céu, que é o Senhor Jesus. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo, que a rocha ferida, que saiu água, é uma figura de Cristo sendo ferido para nos dar o Espírito. E provaram a boa palavra de Deus quando receberam a lei e os termos da aliança no monte e as explicações da lei. Era a boa palavra de Deus, a palavra do testemunho, a revelação de quem Deus é. E por isso a lei não é chamada só de lei, de estatuto, mas de testemunho. Muitas vezes os salmistas a chamavam assim. E eles também provaram os poderes da era vindoura. E conosco a mesma coisa agora. Nós também fomos iluminados quando o Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados e nos mostrou quem é o verdadeiro Deus. Conforme o Espírito Santo sempre faz, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nos liberta da tirania do Egito e da sua condenação, mostrando que um cordeiro já morreu por nós e sangrou por nós na cruz. Nós também fomos iluminados. E deixando os ídolos, conforme Paulo fala para os Tessalonicenses, essa é a nossa realidade também. Todos nós éramos pecadores idólatras. Deixando os ídolos, nos convertemos ao Deus vivo e verdadeiro. Fomos iluminados. Provamos o dom celestial. O que é o dom celestial? É o Senhor Jesus como nosso maná. É o nosso alimento. É Cristo. É Cristo como nosso alimento. Como aquele que desceu do céu como nossa vida e Salvador. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, né? Porque aqui o termo participante significa participar de uma forma intensa. Aqui é mais do que só receber a nova vida de regeneração em Cristo. Significa se tornar íntimo do Espírito Santo. Então aqui fala de ser regenerado, que é o que nós provamos quando nós provamos o dom celestial, o Senhor Jesus vindo até nós como nossa vida e Salvador. Mas é mais do que isso agora. Agora está falando de receber também o enchimento do Espírito Santo, que se evidencia em frutos. Em fruto, né? É um fruto com vários gomos, né? Porque é o fruto do Espírito, que é amor, né? Justiça, paz, né? E todos aqueles itens que aparecem em Gálatas. Né? Então, o fruto do Espírito vem com o enchimento do Espírito. Quando o Espírito Santo faz habitação plena em nós, e aí então também ele nos reveste em poder. Isso é uma coisa que nem todo cristão experimenta nessa plenitude. Mas aqui ele está falando de alguém, no caso, que experimentou. O povo de Israel, em figura, experimentou tudo. Experimentou, né, a iluminação, experimentou o dom celestial, experimentou a água plena que saciava a sede e que fazia eles terem poder para jornadear no deserto, figura do Espírito Santo, com tudo que ele nos tem como rios de água viva, que foi nos dado a partir de Cristo ser ferido por nós, para que nós tivéssemos o Espírito. Agora, os cristãos, somente quando caminham de uma forma muito estreita com Deus, é que podem provar, né, não só a iluminação e o dom celestial, o presente celestial, tipificado pelo maná, que agora é Cristo como nossa vida, mas provar também se tornar participante. O termo grego é metokoi, significa
participar de forma íntima, se associar como sócio, como companheiro do Espírito Santo. Aí essa pessoa provou isso. Porque aqui está falando de alguém na vida cristã que provou essas coisas. O povo de Israel foi provando em graus que foram avançando. E os cristãos também vão provando em graus. Isso aqui não é um pacote que inclui tudo de uma vez. É possível alguém ser iluminado e rejeitar a luz e não se converter. Então ele é iluminado, mas não prova o dom celestial. É possível provar o dom celestial recebendo Cristo como Salvador, mas não se tornar participante de forma íntima do Espírito Santo assim. Assim como o povo de Israel, eles primeiro foram iluminados, depois provaram o maná, depois provaram a água da rocha fendida. Não foi tudo de uma vez. Assim também na vida espiritual cristã não é tudo de uma vez. Mas aqui o autor de Hebreus está falando no caso de irmãos avançados no Senhor, provavelmente se citando de uma maneira hipotética, né? De uma maneira em hipótese. Que esses cristãos aqui, antigos, veteranos, poderiam ser esses, mas que com a apostasia, o que ia acontecer com eles era grave. É o que está do versículo 7 e 8. É o que aparece aí no versículo 7 e 8. Se eles se apostatassem depois de ter provado tudo isso, eles não iriam completar a jornada. Então, eu estou só fazendo toda essa colocação para nós entendermos, né, o que significa esse texto de Hebreus 6. O que aconteceu com Israel podia acontecer com esses irmãos. Eles foram salvos, mas não se tornaram herdeiros. Eles aqui também haviam sido salvos, mas poderiam não se tornar herdeiros. E mais, no capítulo 2 ele cita a negligência. Capítulo 2 fala lá que acontecerá conosco, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. No capítulo 3 e 4 ele fala da incredulidade. No capítulo 5 ele começa falando de ter se tornado tardio, pesaroso em ouvir, até o ponto de que esse estado pesaroso, atrofiado, se torne uma apostasia declarada. É um progresso de desvio que pode acontecer na vida de todo crente. Crente salvo, crente remido pelo sangue do Cordeiro, mas que não consegue adentrar a herança de Canaã. Porque os hebreus foram salvos pelo sangue do Cordeiro, provaram todas essas maravilhas aqui, mas é aí que está o perigo, quando você prova coisas tão altas, e mesmo assim, depois endurece o seu coração, quanto mais alto você avançou, maior é o tombo e a queda. Então, nós vamos ver aqui que esse é o conteúdo do capítulo 6 de Hebreus. Ele está traçando nessa terceira exortação parentética um paralelo com os salvos veterotestamentários que não alcançaram a herança de Canaã, com a jornada neotestamentária dos cristãos hebreus que, embora salvos inicialmente debaixo da redenção do Senhor Jesus, ao jornadearem pela fé, poderiam não alcançar a promessa como herança. O assunto da carta de Hebreus é herança, é galardão, é o reino, é a plenitude de Cristo no reino. Se nós lermos o capítulo 6, nós vamos ver a partir do versículo 9, um ponto interessante que ele diz que, graças a Deus, todavia, ele sabia que esses irmãos veteranos, que embora cansados, embora em perigo de apostasia, ele sabia que eles, todavia, perseveravam, que eles ainda continuavam a servir aos santos e a, em paciência, jornadearem para poderem alcançar por herança a promessa. Então ele fala que o autor de Hebreus diz que estava persuadido a respeito deles em relação a coisas mais excelentes, né? Embora ele tivesse os advertido dessa forma, mas veja, até como eu disse, no grego está no subjuntivo aqui, a aplicação do capítulo 6, versículo 4 ao 8, apresenta muito esse aspecto
de uma hipótese. Porque ele está querendo dizer o seguinte: isso pode acontecer, irmãos. Tomem cuidado. Isso aconteceu com os nossos pais no passado, no deserto, na velha aliança. Eles foram salvos, mas não foram, completos. Não foram plenamente amadurecidos na jornada porque falharam. Primeiro com negligência, depois com incredulidade, depois com atrofiamento e ouvido pesaroso, e acabaram se apostatando de forma declarada. E por isso, caíram. E Deus viu que a dureza deles era tal que ele levantou a mão jurando que eles não entrariam no seu descanso. Não deixaram de ser remidos, mas foram deserdados. Esse é o assunto de Números capítulo 13 e 14. Cades Barneia. Então, Cades Barneia explica Hebreus 6. E Hebreus 6 está fazendo esse paralelo, dizendo, olha, o que aconteceu com eles pode acontecer conosco. Cuidado com a negligência, que ele já tinha advertido no capítulo 2. Cuidado com a incredulidade, tema do capítulo 3 e capítulo 4. E cuidado com a má audição indisposta, que pode virar apostasia declarada. E quando isso acontecer, assim como eles foram ceifados antes do tempo e não herdaram a terra, Deus pode nos recolher. Deus pode nos deserdar e não nos permitir alcançar a herança, porque ele viu que nós chegamos a um ponto onde nessa era o nosso estado é incurável. Que Deus guarde cada um de nós disso. Essa foi a advertência que ele fez a esses cristãos hebreus e é o que pode acontecer conosco. Muito mais ainda, conosco, que temos mais luz do que eles tiveram. E eles tiveram tudo em sombra, nós temos em realidade. E a questão aqui é, quanto mais nós avançamos, mais perigoso se torna isso. Mas não está se falando de perda de salvação, e sim de perda de herança. Por isso, como o capítulo do nosso irmão Lang, que nós colocamos em videobook na série do Escriba, Cades Barneia explica Hebreus 6. É um assunto de herança e de pleno galardão, e não de salvação inicial. E nem de perda de salvação, e sim de perda de plena recompensa. Tendo visto esse paralelo, tendo entendido, pelo menos de uma forma geral, qual é o assunto, nós podemos continuar a explicação do nosso irmão Pember a respeito do dano que poderiam sofrer esses cristãos se eles fossem encontrados nessa condição que foi colocada aqui como uma hipótese do que poderia ou não acontecer, se eles não se cuidassem. Embora no versículo 9 ele tenha dito, no capítulo 6, que graças a Deus ele estava persuadido de coisas melhores a respeito deles. Então agora, continuando aqui a leitura, ele diz assim: no 6º capítulo da Epístola aos Hebreus está escrito que certas pessoas aceitaram a fé, lançaram os fundamentos e até receberam os dons do Espírito, e depois apostataram. Delas é dito que nunca mais poderão ser restauradas à posição na qual estiveram antes. Isso por quê? Porque quando a apostasia chegou naquele grau de dureza, Deus viu que não havia mais o que ser feito. E Deus deserdou. Isso em figura lá no Antigo Testamento, e poderia acontecer com esses cristãos a quem o autor de Hebreus está mencionando aqui. Por isso que ele coloca como uma hipótese, isso pode acontecer também. Deus nos guarde disso. Se isso acontecer, nessa era, pode ser que nós não sejamos restaurados, mas isso não indica que perdeu a salvação. Mas o que vai acontecer? Aí o versículo 7 e 8, que são versículos pesados, e que chegam a ser terríveis para alguns cristãos, porque parecem que estão se falando de perda de salvação, e nós vamos ver que não, porque o paralelo é Cades Barneia. O que eles perderam em Cades Barneia? A herança. Eles foram comparados a uma terra que uma vez recebia chuva, e em vez de produzir boa erva, produziu espinho. Receber a graça de Deus, em vez de cooperar e responderem em fé e obediência, aproveitaram-se até das coisas que Deus havia dado para se encherem de mais rebelião no coração, a ponto de dizerem que o maná era um pão vil, a ponto de quererem levantar um capitão e voltarem ao Egito. Isso Deus não permitiu, porque um salvo não pode deixar de ser salvo e voltar para a condenação. Então Deus os ceifou e os recolheu mais cedo.
não permitindo que entrassem na terra. Não permitiu que entrassem na terra. E os guiou durante mais quase 40 anos de jornada. Aproximadamente 38 anos e pouco de jornada a mais por causa do erro, da apostasia declarada, com dureza no coração que aconteceu em Cades Barneia. Agora, o autor de Hebreus, o Espírito Santo usando o autor de Hebreus, está falando que isso pode acontecer com esses cristãos veteranos que tinham avançado tanto a ponto de provar das realidades daquilo que os hebreus provaram em figura e que também chegassem a se apostatar. Poderia acontecer, não é que estava acontecendo, mas poderia. Graças a Deus que, de acordo com o versículo 9, ele até ousa dizer que ele está persuadido a respeito de coisas melhores a respeito deles. Mas é um perigo que pode acontecer. Se acontecer, assim como eles não puderam ser restaurados, pode ser que num estado de dureza que um cristão apostate agora, ele não seja restaurado agora. Mas ele não perdeu a salvação. Há um tratamento de Deus para ele na era vindoura. E aí ele é comparado a um campo que, produzindo espinhos, está perto de maldição. Porque não há o que fazer, Deus já fez tudo por essa terra, já fez chover, já fez vir a água, e em vez de produzir erva útil, produz espinho. É o cristão que transforma em libertinagem a graça de Deus, é aquele que toma das coisas que Deus tem feito para ele crescer espiritualmente e continua em desobediência. O que vai acontecer? Produziu espinho, o seu fim é ser queimada e perto está de maldição. Agora presta atenção, será queimado e está perto, não diz que é amaldiçoado. Então esses são dois pontos que o nosso irmão vai atentar aqui para falar desse castigo na era vindoura. Onde que essa terra, esse mau coração desse cristão vai ser tratado? Porque a terra é o coração. Representa o coração dos cristãos, que não produziu erva útil. Assim como daqueles hebreus no Velho Testamento não produziu erva útil diante das promessas que foram feitas. Assim podia acontecer com os cristãos. Se eles não produzirem erva útil, eles serão queimados. Agora vamos considerar essa questão do queimados e como isso se liga à questão da geena. Vamos continuar o comentário aqui do nosso irmão. Geralmente se entende que essas pessoas, a quem essas palavras foram dirigidas, são pessoas que estão perdidas para sempre. Mas pelo menos dois fortes argumentos contradizem isso. Primeiro argumento. Letra A. Pela descrição dada sobre estes homens em questão, eles devem ter se convertido, receberam o dom de Deus e foram salvos. Porque ele está falando de alguém que aconteceu isso. Aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram até participantes do Espírito Santo. Como é que não é pessoa regenerada? Eu respeito muito a interpretação de muitos homens de Deus, considero a vida deles como homens sérios, como por exemplo o nosso irmão Mark Lloyd Jones, que eu tenho ali a exposição de Romanos dele, mas no volume onde ele trata da perseverança final dos santos, essa é uma passagem que ele vê como difícil, e aí ele explica, como também a maioria dos calvinistas, que aqui não está falando de verdadeiros salvos. Está falando de alguém que chegou bem perto, mas não foi genuinamente salvo. Isso é impossível, irmão. Como é que um não salvo se torna companheiro do Espírito Santo? Como é que um não salvo recebe o dom celestial? Se ele fosse só iluminado e rejeitasse, mas ele foi iluminado, recebeu o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, o termo grego aqui é rema, que significa a palavra experimentada, a palavra viva, que só pode ser provada em fé, e se tornou até participante dos poderes da era vindoura. Como é que ele não é salvo? Então está falando de alguém que foi salvo. E se alguém foi salvo, não tem como perder, porque Cristo disse, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O termo tudo ali significa tudo que existe. O diabo, a morte, as perseguições, o tormento, as tentações não podem nos tirar da mão do Pai. Agora, se Cristo fez essa promessa, então essas pessoas sendo salvas aqui não podem se perder. Então o texto de Hebreus não está se referindo à perda de salvação,
Antes, como o contexto que a gente viu, está falando de perda de herança, porque ele está fazendo aqui, em Hebreus 6, o paralelo com a jornada de Israel em Cádiz Barneia, que apesar de salvos, não adentraram na plena herança. Então, nosso irmão continua. Eles haviam se convertido, receberam o dom de Deus e foram salvos. Mais ainda, essas pessoas, de acordo com o texto de Hebreus 6, foram batizadas no Espírito Santo, né? Que é o significado do participantes do Espírito Santo. Agora, se depois dessas experiências fosse possível que elas caíssem de tal modo a se perderem no final, então os dons e a vocação de Deus não seriam necessariamente sem arrependimento. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 11, versículo 29, que os dons, os presentes gratuitos de Deus são sem arrependimento. Deus não volta atrás, porque ele não se engana quando ele começa uma obra. Ele não tem como falar, eu pensei em salvar esse indivíduo, mas ele se desviou de uma forma que não estava no meu plano, eu não sabia. Se Deus começa uma coisa para não terminar, isso implica que o conhecimento dele seria falho. Se ele disse, eu vou salvar você, e ele já sabe do futuro dessa pessoa, ele faz a promessa, é porque ele assumiu todas as consequências. E é por isso que os seus dons são sem arrependimento, porque são gratuitos. E por que são gratuitos? Porque ele pagou todo o preço para que fosse de graça para nós. Então, por isso, todos os dons gratuitos de Deus, e o maior deles é a vida eterna, é sem arrependimento. Então essas pessoas não podem cair para se perderem. E nós já demos prova que elas são salvas. Seria possível ser salvo hoje e perdido amanhã. E o ensino do Novo Testamento, se assim acontecesse, se tornaria confuso e contraditório. O destino dos caídos, agora a letra B, o segundo argumento. O destino dos caídos é explicado pela ilustração de dois campos. Os caídos aqui de Hebreus 6. Esse termo caído em Hebreus 6 é aqueles que retrocedem, aqueles, na verdade, mais especificamente, de acordo com o grego, aqueles que se põem à margem do caminho, aqueles que querem voltar atrás, que foi exatamente o que o povo de Israel fez em Cádiz Barneia. O autor de Hebreus está dizendo que se o povo de Deus do Novo Testamento, aqui especificamente os cristãos hebreus, mas pode se referir a todos nós, porque é para nós que isso foi escrito também, se nós cristãos do Novo Testamento deixarmos que a negligência vire incredulidade, a incredulidade se torne um atrofiamento dos nossos sentidos espirituais até se desenvolver em apostasia declarada, nós poderíamos também querer voltar atrás e apostatar. E assim como Deus não permitiu que isso acontecesse lá, Deus não vai permitir que um filho seu permaneça em apostasia. Ou ele vai ser trazido de volta, ou ele vai ser ceifado mais cedo e perderá a herança. Ou se ele morrer nessa condição, você pode ter certeza que provavelmente ele morreu mais cedo. Porque ele não completou a maturidade para a qual ele foi chamado. E ele perderá a herança. E será reprovado no tribunal de Cristo. E ficará sem adentrar no reino como os israelitas ficaram sem adentrar na terra de Canaã. Mas não se perderam para sempre. Assim também com os cristãos. Esse destino desses caídos, desses que querem retroceder, porque esse é o termo caído no texto grego, é representado com o exemplo de dois campos, ambos favorecidos pela chuva. Mas enquanto um reage às suas vantagens produzindo ervas para aqueles por quem eles foram arados, o outro nada produz senão espinhos e abrolhos. Por isso, o último é desaprovado ao invés de ser abençoado por Deus. Aqui o termo em Hebreus 6, na nossa versão atualizada, da João Ferreira, fala que se ela produz espinhos é rejeitada. Ou como diz a tradução do irmão Pember, reprovado. Mas tanto o termo rejeitado como reprovado é a mesma palavra no grego. Pode ser traduzido também por desaprovado, se ela não produz erva útil. Ao invés de ser abençoado por Deus, ela é reprovada. Perto está de maldição, e a ordem é dada para que seja queimado. Mas o que significa esse? O que significa, esse estado? 3 pontos são merecedores de atenção.
esse estado de ser desaprovado, estar perto de maldição e ser queimado. Então ele vai chamar atenção para 3 pontos agora. A palavra traduzida por desaprovado ou rejeitado também foi usada por Paulo quando ele falou de seu temor de ser ele mesmo rejeitado, depois de ter pregado a outros. Em 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27. Paulo diz que ele lutava, corria não sem meta, não desferindo golpes no ar, né, mas reduziu o seu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, ele mesmo não fosse desqualificado, ou rejeitado, ou reprovado. Agora, é claro que Paulo, que em Romanos 8 diz que nada poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem tentação, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem espada, nem fome, nem as nossas condições da queda, nada poderia nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele estava persuadido, plenamente convencido disso. Agora, se em Coríntios ele escreve dizendo que ele estava temendo ser rejeitado, então essa rejeição não pode ser para a salvação e para o amor redentor de Deus, porque ele diz que do amor redentor de Deus nada pode nos separar. Agora, em Coríntios ele diz que se ele não corresse segundo as regras, ele poderia ser rejeitado. É claro que Paulo está falando aqui de coroa, porque o tema de Coríntios 9 é uma coroa, não é salvação. No que tange a salvação eterna, a redenção de Deus em Cristo, está tudo pago, tudo seguro. Mas a coroa não. Ele poderia ser rejeitado no que tange ao prêmio. E o interessante é que a palavra que ele usa, rejeitado, que pode também significar desqualificado, para alguém que não competiu segundo a norma, é a mesma que é usada aqui em Hebreus 6, quando fala que esse coração cristão, que é comparado a uma terra que só produziu espinhos, por produzir só espinhos, essa pessoa é rejeitada. É a mesma que Paulo usou para si. E Paulo não estava falando de perda de salvação quando ele usou essa palavra em Coríntios 9, porque o tema de Coríntios 9 não é salvação, é galardão. E agora essa mesma palavra grega aparece aqui em Hebreus capítulo 6, para dizer que essa terra foi rejeitada, mas não eternamente condenada. Por isso que nós temos que estudar com bastante cuidado a Bíblia. Aí nosso irmão continua, mas o contexto mostra que não se trata da perda da salvação em Coríntios 9, e sim do prêmio, da coroa, que também é chamado por Paulo em outro lugar de a primeira ressurreição. Por que, então, a referência não pode ser a essa mesma primeira ressurreição, ao prêmio, né? A essa glória daquele dia, no texto que estamos considerando? Porque a primeira ressurreição, a glória, né? A coroa, está tudo ligado com a herança do reino. Os que provarem da primeira ressurreição, diz Apocalipse 20, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então é do mesmo assunto que está sendo falado. A terra que só produziu espinho, apesar de ser terra, foi desaprovada, mas não foi excluída eternamente. A segunda consideração que ele faz. Olha só como é que o nosso irmão Pember, né, um mestre profundo na palavra que cortava retamente a palavra da verdade. Ele diz assim, o campo infrutífero está perto da maldição. A Bíblia nunca diz que ele realmente foi amaldiçoado, diz que ele chegou perto. E quando o Espírito Santo diz uma coisa, é essa coisa. Você não pode ir além do que o Espírito Santo disse. O que Jesus disse é válido e o que ele não disse também tem que ser considerado. O que o Espírito Santo fala na boca dos apóstolos e dos escritores da Bíblia é válido. E o que ele não disse também é válido e tem que ser considerado. Ele não disse que a terra estava amaldiçoada. Porque nenhuma maldição ou condenação há para os que estão em Cristo. Mas ela chegou perto de maldição. Olha só o cuidado de Deus. Chegou numa condição que parecia que estava como amaldiçoada, mas não estava realmente. Perto está de maldição. Mas isso é tudo. Até onde somos informados pelo texto de Hebreus, ele nunca é realmente amaldiçoado.
Terceira consideração. E finalmente, visto que outras medidas não tiveram resultado com ele, o único recurso será queimá-lo. Mas a queima de um campo, agora presta atenção nisso aqui, tanto o nosso irmão Pember como o nosso irmão Watchmani, no seu livro Evangelho de Deus, ao tratar dessa sessão, eles comentam esse ponto. A queima de um campo, o campo está produzindo espinho. Se você é lavrador, se você mexe com cultivo de terra, você sabe disso. Se você plantou, deu ervas daninhas, deu espinho, deu juá, deu abrolho, deu um monte de coisa, e você quer se livrar, o que você faz? Você, como lavrador, sabe que o terreno é precioso. Mas o que você quer tirar é as ervas daninhas, os espinhos, os abrolhos. Então o que você faz? Você põe fogo. Mas não é para poder condenar a terra, é para poder limpá-la e depois plantar. Então é isso que ele fala aqui, ó. O terceiro argumento dele. A queima de um campo é um incidente que logo termina e de modo nenhum sugere algo duradouro ou muito menos o fogo eterno, com as chamas perpétuas da geena. Por isso que eu falei, se você não assistiu, assista os primeiros vídeos, que o cristão pode ser lançado na geena temporariamente, para uma purificação temporária, mas não para sempre. Porque ele só é lançado lá até limpar tudo que tem que ser limpado. Depois ele sai. Nós vimos isso. Não é para sempre. Assim como o fogo que queima no terreno é para limpá-lo durante um tempo. Não é para ficar queimando para sempre. É para limpá-lo e para depois poder plantar. Assim também o cristão, visto que ele não aceitou a purificação agora, ele não cooperou produzindo erva útil, ele vai ser queimado. Ele vai ser purgado. Lembra que o termo purgado não é o purgatório católico, é o termo de purificado. Aqui. Eu estou me usando com a conotação de purificado. Ele vai ser purificado, mas só durante um tempo. É o dano da segunda morte, não a segunda morte completa. Por quê? O fogo, quando queima o campo, é para poder limpar o campo, para então ele se tornar útil e produzir fruto. Assim também, os cristãos não são lançados lá porque são excluídos eternamente, mas é para ser útil novamente. Assim como o campo, quando é queimado, então se torna útil de novo. E aqui diz assim, além do mais, essa é uma operação realizada para o bem do campo, para limpá-lo das ervas daninhas e torná-lo preparado para o recebimento da boa semente. Desse modo, os caídos de Hebreus 6, cujo curso de desobediência é comparado com o tratamento de tal campo, não podem ser considerados como finalmente perdidos de modo nenhum. Eles perderam sim o prêmio da sua chamada superior e nunca mais podem desejar o reino glorioso do descanso sabático do milênio. E o que é pior, durante essa época feliz, eles poderão de algum modo não revelado, claramente estar sujeitos ao processo de serem salgados com fogo, conforme a gente viu atrás, né? Quando gravamos os 2 primeiros vídeos, citando Marcos 9, sugiro que você assista. Entretanto, na ressurreição geral, eles serão levantados para a vida eterna pelo grande Senhor em quem eles creram. E agora, o item 4. Para concluir nosso argumento, citaremos mais 2 textos. O vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 11, que foi o texto que nós comentamos no primeiro vídeo sobre a geena. E também Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha só o que ele diz aqui de interessante, né? Veja se não é o estado da maioria do cristianismo hoje, que nunca nem parou para considerar essa questão. E você tem essa briga quase infindável entre arminiano e calvinista, e crentes aflitos por não saberem que a segurança da salvação é plena e que, todavia, um temor saudável deve dominar o coração de cada um quando se fala da recompensa. Ah, se a igreja tivesse visto isso. Aqui nosso irmão Pember fala assim, crentes comuns raramente observam e muito menos meditam e oram sobre estes versículos extraordinários. Os cristãos lerem ali a carta, muitas vezes os cristãos leem a carta a Esmirna e não param nem para pensar que aquilo ali Cristo está falando para cristãos.
Mas cristão que é salvo eternamente pode sofrer dano da segunda morte se não for vencedor? Como que o calvinista explica isso? Sim, a verdade pregada pelos calvinistas de que a salvação é segura e eterna é um fato. Mas como que eles vão explicar estes outros versículos? Essas coisas vistas pelo nosso irmão Pember, pelo nosso irmão Gouveia, pelo nosso irmão Watmani e alguns outros irmãos que falaram disso, Joseph Sainz, né, Robert Chapman, Hudson Taylor, falaram disso. Não é visto por muitos cristãos. Até mesmo os grandes mestres dos irmãos de Plymouth e do movimento dos Irmãos Unidos não consideram essa questão da disciplina no reino e fazem questão de deixar de lado. Mas como é que nós vamos negligenciar que isso está sendo falado para crentes? Crentes que certamente, sim, estão seguramente salvos, eternamente salvos, mas não estão isentos de disciplina. O vencedor entre os crentes não sofrerá dano da segunda morte, o que sugere que o não vencedor sim. Aqui é dito que quem tem parte na primeira ressurreição, assunto que já tratamos numa série de vídeos aqui no playlist do Escriba, você pode procurar. Não é a ressurreição de todos os crentes, não. A primeira ressurreição é a ressurreição dentre os mortos. É para quem merece. É ela que Paulo queria alcançar. E pagou todo o preço, conforme ele mesmo descreve em Filipenses 3, versos 10 e 11. Então, aqui fica essa questão. Se os crentes não vencedores podem provar o dano da segunda morte, o que seria isso? Nosso irmão está falando, crentes comuns raramente observam e muito menos meditam e oram sobre esses versículos extraordinários. Eles falam sobre os vencedores, que como tais serão considerados dignos de ter parte na primeira ressurreição. São eles os que, por causa de sua permanente habitação com Deus, recebem poder para resistir às tentações do mundo. Então, ele está dizendo que os versículos falam disso, falam dos vencedores. Esses versículos estão falando dos vencedores. Quem são eles? Os que serão dignos de ter parte na primeira ressurreição. São eles, né, os vencedores, que por causa da permanente habitação com Deus, recebem poder de resistir às tentações do mundo, da carne e do diabo, e são capacitados a conservar sua comunhão, porque andam na luz, assim como ele está na luz. E o sangue de Jesus Cristo os purifica constantemente de todo pecado e os mantém santos e aceitáveis diante do Pai. Assim como nos é dito, em outra parte, é pelo sangue do Cordeiro que eles vencem. É por meio da fé deles, em seu poder purificador, que eles podem levar suas petições à própria presença do Deus Todo-Poderoso, o qual é poderoso para guardá-los de cair. E visto que eles amam e confiam no Filho, ele também os ama. Conforme João 14, 21. Veja, tudo isso é condicional. Se andarmos na luz como ele está na luz, é condicional. Se nós o amamos, ele diz que aquele que o ama será honrado pelo Pai. Eu só peço perdão pelo barulho, tá? Eu estou usando um lapela, estou gravando à noite o vídeo e peço perdão, peço que vocês desconsiderem, porque o assunto é muito profundo e, infelizmente, né, eu não tenho aqui um estúdio à prova de som e, infelizmente, tem interferência. Mas que o Senhor seja poderoso para usar essa gravação imperfeita e poder, mesmo assim, ministrar vida ao coração de todos nós. Então, aqui tudo é condicional. Não é assim, creu e já tem tudo. Não, está falando dos vencedores, daqueles que cumprem essas condições. E se eles amam o Filho, o Pai também ama a eles, conforme João 14, 21. Os livra de toda obra má e os preservará para o seu reino celestial. Desses está sendo falado, mas aqui é tudo condicional. E o mal da igreja é que toma tudo como sendo já realizado.
Não, já está tudo feito. Está tudo feito mesmo. Para a sua salvação está tudo feito. Sua vida, a salvação eterna que eu falo aqui. Mas para a plena salvação que diz respeito à transformação, à santificação e à herança, não está tudo feito, não. Não está tudo feito. Há o perigo do dano da segunda morte, da hiena de fogo na era do reino, e esses versículos que são solenes advertências, aqui em Hebreus 6, na terceira exortação parentética. O que nós vamos fazer com isso? Está falando para salvos, porque os destinatários da carta aos Hebreus são salvos. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos faça meditar melhor nessas coisas. Né? E eu também, ainda para concluir, gostaria ainda de falar, né, da conclusão que o nosso irmão Pember põe a respeito dessa expressão dano da segunda morte. Nós já falamos nos primeiros 2 vídeos, mas vamos ler aqui a conclusão do nosso irmão, à luz de todos esses textos de Marcos 9, né, de 1 Coríntios 3 e de Hebreus 6 e Apocalipse 2 e Apocalipse 20 que ele citou, tá bom? Vamos ver a conclusão que ele dá aqui. Mas voltemos ao nosso assunto. O que é a segunda morte? Que não poderá lhes causar dano e que não tem poder sobre eles, sobre os vencedores, que foi o que ele citou em Apocalipse 2:11, ainda agora há pouco. Não é difícil obter uma resposta para essa pergunta, porque a Escritura Sagrada nos fala claramente que a segunda morte é nada menos que o lago de fogo e enxofre, conforme Apocalipse 20, verso 14. Nós já tratamos disso no primeiro vídeo. Visto então que uma declaração inspirada afirma que os crentes vencedores não sofrerão dano da segunda morte, conforme Apocalipse 2:11, qual é a dedução natural com respeito àqueles que não são vencedores, que não resistem às tentações, que levam uma vida não levam uma vida consistente, embora sejam crentes no Senhor Jesus, e que ocasionalmente demonstram sua fé de uma forma inesperada, de vez em quando, né? De vez em quando obedecem ao Senhor. Qual vai ser? Que dedução a gente tem para com eles? Se aqui está falando que o vencedor não vai sofrer o dano da segunda morte, o que se deduz do não vencedor? Não vencedor, que apesar disso é crente. Porque é para crente que o Senhor está falando de vencedor e não vencedor. Aqui. O que se deduz para ele? Se eles deixarem o mundo plenamente justificados, que é o fato de todo cristão, todos somos justificados pela fé em Cristo, mas, embora justificados, estiverem santificados de forma incompleta, conclui-se que eles sofrerão o dano. E para você entender esse termo dano, eu sugiro que você assista o primeiro vídeo sobre a hiena que está aqui na playlist. Eles sofrerão o dano da segunda morte, mesmo que seja apenas temporariamente. Porque a vida de Cristo está neles e, por fim, essa vida neles os levará a derrotar o poder da morte. É certo que o fogo terá poder sobre eles, mas somente até consumir o que foi deixado de errado neles. Senão, que objetivo haveria para uma menção tão importante da imunidade desfrutada pelos vencedores? Ora, se todos os crentes não vão passar por nada da segunda morte, Cristo não precisaria falar o vencedor não sofrerá o dano. É só de falar todos os cristãos não vão sofrer o dano. Mas ele fala para uma assembleia de cristãos em Esmirna que os vencedores entre os cristãos de Esmirna não sofreriam dano da segunda morte. Então quer dizer, e o não vencedor? A promessa foi feita por um grupo seleto de crentes que cumprissem a exigência de vencerem. Se não vencessem, se deduz que estão sujeitos. Naturalmente, quando falamos da santificação do não vencedor não ter sido completada, não pensamos na santidade absoluta. Né? Ninguém vai aqui ser santo como no padrão absoluto de Deus. Mas apenas naquele padrão que Deus estabeleceu para ser alcançado nesta vida presente e que não nos foi revelado. Porque a perfeição absoluta nós consideramos inalcançável para aqueles que ainda estão na carne pecaminosa. Mas no caso dos crentes que extraem o benefício mais completo da disciplina e auxílio do Espírito de Deus, pode ser que a causa da falta de santidade
seja finalmente banida do espírito e da alma e que ela permaneça apenas no corpo, e a santificação seria completa uma vez que ela fosse colocada, uma vez que ele, o corpo, né, com suas operações caídas, fosse colocado de lado. Porque esse corpo de morte nunca pode se tornar santo. O melhor que podemos fazer é mantê-lo sob domínio. Assim, ele deve ser destruído, se morrermos, né, ou transformado, transfigurado, né, antes que possamos entrar na presença do Rei. O que ele está dizendo aqui é que ninguém vai alcançar a santidade absoluta nessa vida enquanto estivermos nesse corpo. O corpo do pecado. Mas, né, com o aumento da vida de Cristo e o poder da disciplina do Espírito Santo trazendo os benefícios da cruz sobre nós, nós podemos, né, aprender a viver num estado de quebrantamento onde a alma sempre se submete ao controle do Espírito, onde o Espírito Santo habita. E assim o nosso corpo sempre fica desempregado para o pecado, conforme Romanos 6,6. Ali diz o corpo do pecado é destruído, mas o termo original é fica desempregado. Desempregado para quê? Desempregado para pecar. Antes ele era um servo do pecado, mas agora ele é o corpo de alguém que tem aprendido a viver no Espírito para experimentar a crucificação do velho homem, em realidade na sua vida, é um corpo que, no que tange ao pecado, está desempregado. Porque os membros têm sido oferecidos a Deus como instrumentos de justiça. Então, embora o pecado ainda está na carne e ocasionalmente ele possa cair, porque a santificação não é perfeita, mas ele tem dentro dele, mediante a vida no Espírito, um princípio de operação mais forte, que sempre o leva a viver mais em santidade do que no pecado. E quando ele vive nesse estado de uma forma, né, dominante na sua vida, controladora, ele se tornou um vencedor. E para qualquer falha que ele vier a experimentar, o sangue o purifica de todo o pecado. E então, quando chegar a hora da redenção do nosso corpo, seremos transfigurados, se estivermos vivos ou ressuscitados e glorificados, se já tivermos partido para o Senhor. Mas o ponto é, ninguém que morre crente, quando morre, é mudado, ficando santo. Se a santificação não foi completa até o padrão mínimo para reinar com Cristo, ele vai despertar desse jeito na ressurreição e terá que completar na era vindoura o que está faltando. Por isso, as trevas exteriores. Por isso, a prisão no milênio. Por isso, a geena de fogo na era vindoura. Para queimar o terreno que só produziu espinho, a fim de que ele volte a ser útil, não para condená-lo para sempre. Como um lavrador que queima a terra com ervas e espinhos, ervas daninhas e espinhos, para que possa então plantar o que é útil novamente. Assim Deus fará com esses cristãos. Que Deus nos guarde dessa condição, que nós possamos correr para o que é perfeito. Amadurecer, irmãos, crescer espiritualmente e deixarmos de ser meninos que não avançam e que podem começar a negligenciar, depois se tornar incrédulos, depois indispostos a ouvir, depois apóstatas, né? Capítulo 6 de Hebreus, apóstatas. E ainda uma outra exortação da carta, no capítulo 10, tem uma outra exortação. A exortação do pecado deliberado. Que Deus nos guarde disso e nos faça participantes do reino, para não termos que sofrer a geena de fogo na era vindoura como dano da segunda morte. Amém? Eu paro por aqui o vídeo. Talvez, né, nós tenhamos mais um vídeo sobre esse assunto, também tratando aqui ainda dessa questão e abordando agora um comentário do irmão Watmani no próximo vídeo sobre a questão do dano da segunda morte e da geena de fogo no reino, e aí nós encerraremos essa questão. Vamos passar para um próximo assunto ainda ligado à diferença entre reino e vida eterna. Provavelmente, depois de
tratarmos do assunto da gena de fogo, vamos abordar o assunto da parábola das 10 virgens. Mas ainda certamente teremos mais um vídeo sobre a gena de fogo. Que o Senhor nos abençoe e possa, irmãos, mesmo com toda a imperfeição aqui da gravação, mesmo com toda a carência, né, de uma melhor colocação das palavras, que como ele abençoou e usou aqueles 5 pães e 2 peixinhos que ele quebrou e repartiu, que por misericórdia, mesmo com a minha fraqueza, com a minha imperfeição, com a minha insuficiência e com toda a limitação, pela misericórdia dele, ele se agrade de usar esses vídeos para minha edificação, que sou o primeiro a ser exortado enquanto falo, e de todos os irmãos que me assistirem. E peço que orem por nós, por esses trabalhos, por esse serviço, para que o Senhor nos dê sempre a palavra, a fim de produzirmos edificação e não ruína na vida de todos os filhos de Deus. O que queremos é edificá-los, né? E fazer com que todos possamos, irmãos, mediante a graça de Deus, estar preparados para aquele grande dia. Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo vídeo.